Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Os Mistérios do Tarô. Gratidão a todos vocês que compartilharam o vídeo, que deram like, que assistiram. Gratidão a todos vocês. Mais uma vez, continuo pedindo para que vocês continuem visualizando o vídeo, continuem dando like, compartilhando, ativando os sininhos, para que o YouTube entenda que o canal é relevante e passe a compartilhar com o maior número de pessoas. Mais uma vez eu venho pedindo aqui que o tarô seja instrumento e ferramenta de trabalho para o bem, que as pessoas que aqui estão possam sair melhor do que chegaram, que ele traga esclarecimento, que ele fale aquilo que vocês precisam ouvir e não aquilo que vocês querem, né? Porque muitas vezes a gente chega aqui querendo uma resposta positiva, querendo que as coisas, né, sejam do nosso jeito. E a vida não é assim. Como quem já viu os meus outros vídeos, né, sabe que eu tento usar o tarô da melhor forma possível, como uma energia do momento, sem fazer previsões que eu acredito que só a Deus pertence. E as pessoas, elas têm o livre-arbítrio dela, né, elas podem decidir ou não tomar uma atitude. Às vezes a gente está pensando em fazer algo, né? A gente está ali pensando, programando, e aí acontece alguma coisa no meio do caminho que a gente muda de ideia. E isso acontece com todo mundo, não é só privilégio nosso, né? Então eu sempre procuro ser correta quando se refere a pensamentos, sentimentos e principalmente em relação à atitude. Hoje a gente vai ver, o tema de hoje é quais são os pensamentos, os sentimentos e as possíveis atitudes do ser amado, né? Vamos iniciar a semana, vamos ver se as energias mudaram da semana passada. Tem isso também, as pessoas mudam os seus padrões vibratórios, mudam os seus pensamentos. E a gente vem hoje aqui, né, para falar sobre isso. O tema da semana, do primeiro dia da semana, segunda-feira, é esse. Quais são os pensamentos, quais são os sentimentos e as possíveis atitudes. E no final, eu vou deixar um conselho para vocês, tá bom, pessoal? Opção número 1, selenita branca. Opção número 2, selenita laranja. Que vocês, quem tem dificuldade para escolher a pedra, pare o vídeo, pense, mentalize coisas boas, peça que o universo dê a vocês aquilo que vocês precisam e não aquilo que vocês querem, né? Então, vamos começar pela opção número 1, que é a selenita branca, e que vocês, desde já, saibam pegar para vocês aquilo que for de vocês. A mensagem, às vezes, não sai para todo mundo, às vezes sai direcionado para uma pessoa ou outra, ou às vezes sai em fracionadas, cada parte, cada um recebe uma mensagem, porque a tiragem aqui é coletiva, né? E nem sempre vai bater com a história, com a situação de vocês, com o momento de vocês, tá bom? Então, que vocês tenham discernimento para entender que são muitas energias aqui e que vocês coloquem na vida de vocês aquilo que cabe, tá bom? Vamos lá. Tarô, que você seja instrumento e ferramenta de trabalho para o bem. Que as pessoas que aqui estão saiam daqui melhor do que chegaram. Que você traga esclarecimento, sem rodeio. Que você traga clareza, discernimento. Que as pessoas compreendam o momento de cada um em nossas vidas. Que ciclos podem se abrir e ciclos podem se fechar, né? Quais são, tarô, os pensamentos do ser amado para os nossos queridos aí que estão nos assistindo? Quais são os pensamentos, tarô? Opa. Quais são os pensamentos? Quais são os pensamentos? Quais são os sentimentos, tarô? Não vou pegar, tá, pessoal? Não senti de pegar a carta, não vou pegar. Quais são os sentimentos, tarô? Se tiver que voltar, ela volta pra mesa. Quais são os sentimentos?
possíveis atitudes do ser amado. Pode ser amada ou ser amado, tanto faz. A pessoa que vocês vieram aqui buscar, pessoal. Quais são as possíveis atitudes, tarô? Quais são as possíveis atitudes? Quais são as possíveis atitudes? Quais são as possíveis atitudes? Peraí que eu já arrumo, tá, pessoal? As possíveis atitudes. Qual a energia que o ser amado está vibrando? Qual a energia, tarô? Qual a energia? O sol. O sol. O sol, ele tá tentando ter clareza, né? Sobre alguma coisa, talvez também esteja movido pelo ego, né? Possa estar movido aí pelo ego, né? Buscando ajuda com a espiritualidade, tentando acertar no que vai fazer, tentando ter certeza que o que vai fazer nesse momento seja o certo. Ele tá procurando clareza sobre as atitudes dele, sobre a situação do momento, mas também pode estar movido pelo ego, pelo orgulho, pela vaidade. É a energia que ele tá vibrando. Apesar que o sol é uma energia positiva, né? Mas tem o seu lado sombra, como toda carta, né? Então nós vamos destrinchar todo o tarô aqui e vamos saber quais são os pensamentos, os sentimentos e as possíveis atitudes. Complementa aqui, baralho cigano. Tchau, meu povo cigano. Complementa aqui quais são os pensamentos. Não vou pegar, tá, pessoal? Se tiver que vir, vai vir. Quais são os sentimentos da pessoa amada para com os nossos queridos? Quais são as possíveis atitudes, tarô? Vamos lá. Tá dando os pensamentos dele é de se afastar nesse momento, né? É de... O pensamento dele nesse momento é de se manter afastado, de que tá dando um tempo pra pensar, pra refletir, tendo aquele momento de pausa. Mas ao mesmo tempo, ele quer uma comunicação, ele quer falar, ele pensa em ter uma comunicação, só que sabe que talvez agora não seja o momento. Talvez a carta da energia central seja justamente essa. Ele tá buscando clareza sobre o que ele tem que fazer, né? Mas acredito eu que é uma pessoa que realmente tá pensando na vida amorosa de vocês, porque caiu aqui no Ás de Copas, né? Pensando no sentimento dele, no que ele pode fazer. Eu acredito que até esteja pensando se ele também não foi imaturo, talvez seja por isso que esteja tão pensativo aqui. É uma pessoa que tá pensando muito sobre isso. É uma pessoa que até que gostaria, né, de ter pensamento. Isso aqui são os pensamentos, pessoal. Ele pensa até ter uma comunicação, mas talvez esteja dando um tempo justamente para isso, né? Então, vamos ver aqui o que o baralho cigano complementa. É isso mesmo, olha, ele tá na dúvida, ele tá tentando ter clareza dos sentimentos dele, pensando no que ele quer, tentando ver se ele mesmo, né, não tá enxergando algo que possa melhorar para ele, tá confuso. Ele tá, sabe, assim, naquela situação de pensar demais, tá pensando muito, mas tem muitos obstáculos aí na relação de vocês, né?
eu vejo que tem uns impedimentos. Ele tá pensando em todos os conflitos, mas ele tá parado. A carta aqui me responde que ele tá pensativo, afastado, dando uma pausa pra ele, uma reflexão, né? Tá sim pensando na vida amorosa, sim, com certeza, tá? Com certeza. Quais são os sentimentos? Olha, pessoal, eu não vou dizer que essa pessoa não tenha sentimentos por vocês. Eles têm sentimentos. Mas ele tá em conflito com ele mesmo. Como eu disse, ele até quer uma comunicação. Mas quais são os sentimentos dele nesse momento? Ele tá imaturo, né? Tá imaturo. Acredito eu que esteja até com um pouco de ciúmes aí, de alguma coisa. Tá? Minha intuição aqui acaba falando um pouco mais alto, e isso tá gerando um conflito muito grande, mas ele tem sentimento. Caiu o valete de copas, né? Caiu o valete de espadas. Esse valete aqui é um valete mais um pouco frio, mas ele é calculista também, né? O naipe de espadas, né, gente? É um pouco frio, mas representa uma imaturidade. Os sentimentos dele nesse momento por você está em conflito. Tá em conflito, sem saber o que fazer, sem saber se vai pro lado da emoção ou se vai da razão. Tá um sentimento tá ansioso, tá, né, com uma ansiedade aí, eu vejo uma ansiedade aqui muito grande. Vamos ver. Então, quais são os pensamentos? Ele tá dando uma pausa para ele mesmo. Ele tem sentimento por vocês, tá? Tem sentimento, mas tá brigando ali entre esse sentimento, entre razão, emoção, tá um conflito ali entre ele, tentando até intermediar. Por isso que talvez ele esteja dando essa pausa, porque ele mesmo sabe que tá tão conflituoso que ele quer dar essa pausa, tá? Vamos ver o complemento do baralho cigano. Ó, é uma relação que, assim, ele tá pensando assim, que é uma relação que deu muito desgaste, muitas perdas, talvez até perdas emocionais mesmo, né? Eu não sei o que aconteceu aí na vida de vocês, tá, pessoal? Não sei. O que eu tô vendo aqui é uma pessoa em dúvida, tá confusa, né, entre o que caminho seguir. Carta dos caminhos aqui, né? É uma dualidade. Você vou para a esquerda, eu vou para a direita. Então ele tá confuso. O sentimento dele é de perda, né? De confusão. Por isso que tá o conflito aqui no meio, a carta do conflito, né? Então ele procura até ter cautela. De novo eu vou usar, né? Precisa ser perspicaz em relação a isso. Pensa assim, mandar uma mensagem, pensa até em falar com vocês, não tenho como dizer páginas, né? 3 páginas na tiragem. Mas no momento ele tá meio que estagnado, tá? Então o sentimento dele agora por vocês é de estagnação, tá frustrado, tá desgastado, né? Tá em dúvida em que caminho vai. É como aqui a carta da lua pra mim no baralho cigano representa muita confusão mental, porque a lua é um mistério, né? Então assim, olha os obstáculos, lua e, né, é um obstáculo, não tem pra onde correr. E quais são as possíveis atitudes? Olha, pessoal, ele não vai procurar vocês nesse momento, não tem atitude. Quem escolheu aqui a primeira opção, eu fico triste de dizer isso, mas eu não engano vocês. Não tem atitude. Ele tá dando as costas ao sentimento, tá? Ele tá dando as costas ao sentimento. Tá tentando ser muito racional. Pensa demais, né? Tá buscando o controle aí de todas as formas, tá buscando autocontrole, mesmo estando com ciúmes, mesmo estando confuso, tá buscando controle, tá buscando confiança, sabe? A carta da força aqui me diz uma pessoa que tá lá, se autocontrolando, lutando contra si mesmo, buscando força de onde não tem pra não ir atrás. Então aqui eu não vejo atitudes. É uma pessoa que tá dando as costas ao sentimento, ou vocês, né, gente? Porque às vezes a tiragem é invertida. Então vocês colocam aquilo que cabe a vocês. A tiragem é coletiva e às vezes pode sair invertida, né? Então, mas sentimento tem, gente. Olha, na linha
Aqui, ó, se eu cruzar aqui um ás de copas, um valete de copas e um 8 de copas. Só que ele tá dando as costas a todos esses sentimentos, tá bom? Dando as costas a todos esses sentimentos. Eu sei que o tema não é esse, o tema é os pensamentos, sentimentos e atitude. Não tem atitude no momento, tá? Tá dando realmente as costas aos sentimentos. Só que isso aqui é a energia de hoje, a energia de daqui uma semana. Pode ser que isso mude. Por isso que eu falei, vamos ver se as energias mudaram. Olha, caiu ele aqui na tiragem. Ele tá buscando força com a família, com alguém. Não tem atitude, ó, tá parado. A árvore é a carta da... É uma coisa sólida. Ele tá aqui pensando que ele quer algo sólido. Não tem atitude. Ele tá pensando... Desculpa. Exatamente no quê? Em se estabilizar. Em uma autoconfiança. Mas não é o momento. Ele tá parado. Ele não quer... se movimentar agora em direção a vocês. Não sei o que houve, né? Eu sei que aqui tem muitos conflitos. Tem sentimento, é alguém que tá dando as costas com sentimento, óbvio, né? Não tem o que discutir. Mas tá dando uma pausa. Tá cheio de confusão mental, tá frustrado, sentindo que tá perdido, não sabe o que fazer, uma relação com muito desgaste. Ele tá buscando aqui forças, né? Talvez fosse com alguém, ou conversando muito com alguém aqui, buscando encontrar saída para os seus problemas. Mas é basicamente isso, tá? Então, assim, mas me fala se é pra daqui, se ele não vai me procurar, se não é hoje, se é amanhã. Gente, já falei, não dou dias, né? Aqui não tem cartas de movimentação, tá bom? Então, atitudes dele nesse momento, nenhum. Amanhã ele pode acordar diferente, né? Tarô é isso, é energia. Mas agora, nesse momento, eu não vejo ele procurando vocês. Vejo que tem sentimentos, vejo que pensa bastante na relação amorosa, gostaria de não ter tanto conflito na relação de vocês. O que ele pensa? De não ter tanto conflito, de não ter tanta dúvida, de não ter tanto desgaste, né? É uma coisa que ele gosta, mas também não pode viver assim. Tá buscando um autocontrole para não procurar, para realmente dar as costas. É isso que eu vejo aqui, tá bom? Agora eu vou tirar um conselho para vocês. Um tarô do hoje. Tarô, que você possa mandar uma mensagem para os meus queridos do outro lado e minhas queridas, né? Para que eles não saiam daqui tristes por não ter ação, né? Do ser de luz deles. Mas tem sentimento, eu não sei o que aconteceu na relação aí, são muitas energias, cada um coloca na sua, né? De repente uma coisa recente, um conflito recente. Mas dá uma mensagem para eles, tarô. Harmonia. Olha, pessoal. Aqui o tarô vem, é uma mensagem, né, que o tarô dá para vocês. Que vocês se sintam equilibrados, que vocês entrem em harmonia com vocês mesmos, que vocês pense sobre tudo o que aconteceu, né? Mas tenha uma tranquilidade, fique em paz com vocês mesmos. É isso que a mensagem traz aqui, né? O tarô do Osho vem falando sobre harmonia. O que é harmonia? Harmonia nada mais é do que eu estar em paz comigo mesmo, né? De eu entender as coisas que acontecem na minha vida. Eu vejo da seguinte forma: se aqui ele não tem possíveis atitudes, não tem uma procura, não tem nada nesse momento, é para vocês ficarem tranquilos. Segue a vida de vocês, né? Vai fazendo as coisas. E se for de vocês, o próprio universo dá um jeito dele voltar até vocês. O que vocês não podem é ficar com pensamentos fixos numa relação que talvez traga desgaste, né? Que traga desequilíbrio, que traga conflito, que tenha muitos obstáculos. Eu não sei o que acontece na relação de cada um de vocês, mas o que eu posso dizer é que não podemos, tá? Ficar dando murro em ponta de faca. A gente tem que deixar, às vezes, o universo trabalhar, deixar Deus trabalhar, né? Então, a gente tem que deixar as coisas fluírem. Então, aqui, harmonia, procure ver outras coisas, procure aprender outras coisas, ver o universo de forma diferente, né? Dê espaço para que vocês possam se amar também, porque, às vezes, a gente vive uma relação tão conflituosa, a gente vive uma relação
frustrada, né, gente? Porque tem tantos tipos de relações, né? E a gente acha que, será que eu não vou arrumar outra pessoa? Será que, mas... Gente, às vezes o universo é grande, né? Às vezes a gente tá numa relação de 10, 20, 15 anos e aí, com tanto desgaste, vai e volta, briga, ofensa, e a gente continua ali. Será que às vezes o universo não tá dizendo pra gente assim, olha, tem espaço pro novo, né? Então pensa bem nisso, fique harmônica com você mesmo, tente ter harmonia de pensamentos, de sentimentos, tá bom? E gratidão por vocês estarem aqui mais uma vez. Espero que saiam daqui com clareza, com um sentimento de conforto, sabendo que eu sempre vou dizer a verdade. Não adianta eu chegar aqui, vai ter atitude e não ter, né? E vocês ficarem iludidos. Então, o que eu posso falar é que tem sentimento, alguém que tá dando as costas ao sentimento. Talvez seja vocês, talvez seja eles. Às vezes o tarô sai investido. Muitas vezes eu já fiz muita tiragem de tarô pra mim mesma. E às vezes o tarô tava falando da outra pessoa e não de mim. E às vezes eu tava buscando coisa de mim, né? E ao contrário também já aconteceu. Às vezes eu fui buscar sobre outra pessoa e o tarô falou sobre mim. Então, é sobre isso. O tarô, ele é um mistério. Por isso que o nome do canal é Os Mistérios do Tarô. Então, que vocês aprendam, que vocês entendam. E, por favor, meus queridos, não esqueçam de dar o like, de compartilhar o vídeo e de ativar o sininho. Se inscreva no canal também. Gratidão, viu? Vamos para a segunda opção. Olá, pessoal. Vamos para a segunda opção, tá? Vamos lá. Tarô, que você seja instrumento e ferramenta de trabalho para o bem. Que todos que aqui estão possam sair melhor do que chegaram. Que eu possa ser instrumento e ferramenta de trabalho para o bem. Que eu seja clara, e possa passar para vocês a mensagem que o tarô coloca na mesa. E que vocês escutem aquilo que vocês precisam escutar e não aquilo que vocês querem escutar. Gratidão a vocês mais uma vez por estarem aqui comigo, por assistir o vídeo, por compartilhar. E vou pedir para vocês mais uma vez que vocês curtam, que vocês compartilhem, que ativem o sininho, se inscreva no canal para que o YouTube entenda que o canal é relevante e permaneça no ar. Gratidão a todos vocês, tá? Vamos aqui para a segunda opção. O tema de hoje é os pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes da pessoa amada, tá bom? Vamos lá, tarô. Quais são os pensamentos? Quais são os sentimentos, tarô? Gente, às vezes o tarô cai tanto da minha mão assim, porque com certeza algum de vocês estão muito ansiosos, tá? E aí o tarô tem essa manifestação, tá bom? A ansiedade de alguns aí. E isso é super normal. Não vou aceitar, tá, pessoal? Quais são os sentimentos, tarô? Quais são os sentimentos? Opa, é daqui que eu quero. E agora as possíveis atitudes. Possíveis atitudes. Quais são as possíveis atitudes do ser amado dos meus queridos do outro lado? Quais são as possíveis atitudes?
Vamos lá, baralho cigano complemento aqui para nós. Quais são os pensamentos do ser amado dos meus queridos? Optiano, povo cigano. Que espiritualidade amiga possa falar através dos meus lábios e através das cartas. Pensamentos. Sentimentos e possíveis atitudes. Qual a energia, tarô? Qual a energia que essa relação está vibrando? Pessoal, mentalizem qual a energia. Qual a energia, tarô? A roda da fortuna. Bom, ele tá vibrando estabilidade, mas acha que vocês são do destino do outro. Ela tá falando muito sobre destino. Mas, a meu ver, além de falar sobre destino, eu acho que ela fala muito mais sobre instabilidade. A roda da fortuna, na minha visão, pelos meus estudos, cada taróloga vai ter ela vai entender a carta, vai saber o significado da carta, mas a sua intuição, a sua mediunidade, como as pessoas usam, não sei como cada um fala, né? Tem cartas que vai tocar no coração de cada taróloga de um jeito. É uma carta que fala sobre destino? Sim, é uma carta que fala sobre destino. Mas é uma carta também que fala sobre instabilidade, né? E se pararmos para pensar, o nosso destino, né, é uma coisa que a gente fala, é incerta. A gente nunca sabe o que vai acontecer com a gente daqui 2 segundos, daqui 3 segundos, né? Então, para mim, fala sobre instabilidade. É uma carta que fala sobre altos e baixos. É onde você, às vezes, está ali procurando equilíbrio, mas uma hora você está aqui, embaixo, outra hora você está em cima, outra hora você está no meio. O ideal seria que a gente estivesse sempre no meio, né? Sempre estável ali. Mas não é assim que funciona. Então, a energia dessa relação, nesse momento, eu vou destrinchar aqui as cartas, é de instabilidade. Ele está instável. Acredito que vocês são do destino do outro, mas há uma instabilidade nessa relação. Causada por quê? Não sei, vocês devem saber, né? Quais são os pensamentos? O Rei de Pentáculos, 4 de Copas e o 9 de Copas. Olha, ele tá entediado. O pensamento dele é que ele, nesse momento, que ele queria uma coisa concreta, uma coisa que trouxesse bem-estar, realização. Tá com desejo, tá bom? Tá com desejo de... Os pensamentos dele em relação a vocês é bom, né? É bom. Ele tá entediado, talvez porque vocês estejam brigados ou, né, não sei. Mas é uma pessoa que ele quer estabilidade, ele quer te dar segurança. Os pensamentos dele, ou ele queira segurança, né? Ou vocês queiram segurança, como eu falei na primeira opção. Às vezes tá invertido. Às vezes a gente tá falando dele, às vezes o tarô tá falando de vocês, né? No outro vídeo, quem pula, né? Eu até falei que por isso que o canal se chama Os Mistérios do Tarô. Porque o tarô tem muitos mistérios que a gente desconhece. Às vezes tá fazendo uma coisa, ele reverte toda a carta e fala, pô, mas é de mim que tá falando, né? Às vezes porque é você que precisa ouvir o que tá acontecendo com você mesmo. Então é uma pessoa que tá cheia, o pensamento dele agora é de desejo, que tá entediado com alguma situação e ele queria estabilidade e não tem. Vamos ver agora aqui, é isso mesmo. Ele quer uma comunicação. Talvez esse entediamento é porque ele tá sem falar com você. E ele tá querendo uma comunicação nesse momento, né? O pensamento dele é de tentar entrar em contato. Você traz, de novo, estabilidade pra ele. Né? É uma relação que, na visão dele, traz estabilidade pra ele. Né? E ele gostaria, nesse momento, de estar com você. De não estar tão entediado desse jeito.
Ele quer um relacionamento, o pensamento dele é: eu quero um relacionamento que me dê estabilidade, que me sinta confortável, que me traga aconchego. É isso que eu vejo. Vamos agora ver os sentimentos. O Hierofante, o 7 de ouros e o Sol. Olha, quais são os sentimentos dele para com vocês? Ele tá querendo colher coisas boas, ele tá querendo coisa séria. O Hierofante, ele fala muito sobre família, sobre comunicação. Por isso que eu tô falando, se vocês estão sem comunicação, ele está pensando seriamente em ter uma comunicação com vocês, seriamente. Mas ele tá, sabe assim, esperando o momento exato, né? Ele tá tentando ver qual é o momento mais que ele possa buscar essa comunicação, porque tá com medo de errar, né? Tá com medo de fazer alguma besteira. Então ele quer ir com certeza. Às vezes também o ego atrapalha, sabe? O ego, ele atrapalha um pouco, porque ele pensa bastante, fica, né, ali raciocinando, mas os sentimentos dele é de ter uma coisa séria com você, se preocupar com a família, de ter clareza no que vai fazer, colher bons frutos nessa relação. É isso que eu vejo. Vamos ver aqui. Talvez o sentimento dele agora seja de falar alguma coisa pra vocês que ele não falou, de eu vejo aqui, gente, que ele precisa falar alguma coisa. O sentimento dele pra com vocês agora é de ser claro, de conversar algo com vocês que ele não tinha feito antes, de falar algo que ele não falou. Isso é minha intuição falando agora. Tá escolhendo demais o momento exato. O sentimento dele é: eu quero esclarecer as coisas, não quero viver nesse oculto, eu quero falar alguma coisa. É uma pessoa que tá pensando demais, é uma pessoa muito inteligente, tá? Só que assim, que escondeu algo, tá bom? Uma pessoa que escondeu algo de você. Isso aqui é um recado a mais aqui pra alguém, gente. Eu não sei quem é. Aqui é um adendo a mais. A pessoa que estiver ouvindo o vídeo vai sentir que é pra ela. Ó, ele escondeu algo de você, né? E quais são os sentimentos dele agora? Clarificar isso com você. Clarificar. O sentimento dele é assim, ó: eu quero resolver isso, eu quero clarear, só que eu preciso saber qual é o momento certo. Talvez seja por isso que tá as cartas aqui de cima, quais são os pensamentos dele, que ele quer uma coisa clara, uma coisa sólida, ele quer uma estabilidade, né? Quer viver confortável. Talvez seja isso. Houve algo aí entre vocês que não foi dito, que ele escondeu, ou vocês também, não sei. E aí talvez seja por isso, né? Precisa dessa comunicação aqui, que eu vejo uma comunicação. Quais são as possíveis atitudes? A Torre, Pagem de Espadas. Ó, vou ser bem sincera com vocês. Ele quer resolver a situação. Quais são as possíveis atitudes dele? Ele pode procurar vocês pra conversar. Ele pode procurar vocês pra conversar, até porque, ó, ele tá se sentindo carente, se sentindo perdido, né? Ele sabe que a relação destruiu alguma coisa aí, que alguma coisa acabou e que ele precisa tomar uma atitude, né? Ele precisa ou entrar em contato com vocês, pode ser que ele entre, pode ser que haja uma conversa, se não já houve, né? Quais são as possíveis atitudes? Tentar resolver a situação de vocês. Aqui sim, ele vai tentar resolver, ele ou ela vai tentar resolver a situação de vocês. Tentar uma comunicação, tentar desfazer esse teto que ruiu aí entre vocês, tentar resolver as coisas. Ele é muito apegado à situação de vocês, né? Deixa eu ver aqui. Tô falando? Ele vai, gente, vai tentar uma comunicação, ele quer resolver. Aqui, se ele não mudar de ideia, se ele não usar o livre-arbítrio diferente, aqui ele vai tentar uma comunicação. Se vai procurar pessoalmente, não sei, acredito que não. Acredito que seja uma mensagem. Porque ele tá buscando cura na relação, ele sabe que vocês dão conforto, estabilidade, traz uma certa segurança. E ele quer uma comunicação. A carta do Cavaleiro,
O Pagem de Espadas me fala também sobre alguém não levar uma comunicação, trazer uma comunicação. Até porque o 5 de Pentáculos significa que ele tá carente, que ele tá sentindo falta, né? Do conforto que você traz para ele. Então aqui, sim, aqui tem uma possível movimentação, sim, tá? Se vai ser hoje, se vai ser amanhã, não sei. Mas aqui tem uma possível movimentação, pode ser uma mensagem, um telefonema, não sei. Mas tem uma possível movimentação sempre que ele quer resolver, tá bom? Eu vou agora tirar uma mensagem para vocês, tá, pessoal? Igualzinho eu fiz no outro. A mensagem agora é para meus queridos que estão assistindo o vídeo, tarô, que você seja claro, traga uma mensagem que clarifique mais a mente deles. Tarô, que você seja instrumento e ferramenta de trabalho para ele. Pessoal, gratidão por vocês estarem aqui, tá? Comentem. Maturidade. Olha que lindo. Essa tiragem foi totalmente diferente da primeira, tá, pessoal? Maturidade. Olha, talvez... Eu não sei o que aconteceu aqui na relação de vocês, mas o tarô tá falando para que vocês sejam maduros, para que vocês tenham discernimento, para que vocês saibam lidar com a situação. Tenham maturidade para expressar os sentimentos, as frustrações, as dores, as alegrias, falar o que tá incomodando, mas tudo com maturidade. Às vezes a gente tá num relacionamento que traz muitos desafios para nós. Porém, se a gente não saber lidar com clareza, com paciência e entender o outro, se colocar no lugar do outro e ter empatia, as coisas não fluem. Às vezes a gente tá até com uma pessoa bacana e perde pela nossa imaturidade. Gente, eu não vou ficar aqui fazendo discurso que todo relacionamento é tóxico, que todo homem é assim. Gente, nós também temos defeito. A mulher também tem muitos defeitos. A mulher tem as instabilidades emocionais, as instabilidades hormonais. A gente é muito complicada, né? Claro que tem muito homem que se acha muito, tem muito homem que é tóxico sim, tem muito homem ciumento, exagerado, tem muito homem que acha que é dono da gente, que manda na relação. Mas aqui o tarô tá pedindo para vocês ter maturidade. Se é uma pessoa bacana, se vale a pena, se trata vocês bem, se respeitam vocês, se compreendem vocês, sejam maduras, aprenda a lidar com as diferenças, né? Outro dia eu ouvi eu trabalho com bastante homem, e eu vi uns idiotas, desculpa a expressão da palavra, mas são idiotas, né? E falando umas bobeiras, e eu sempre sou muito clara. Quem me conhece sabe que eu sou muito clara. Eu dou resposta na ponta da língua. Então eu pergunto assim, vocês se acham tão autossuficientes, mas não vivem sem as mulheres? Poderiam, pelo menos, serem mais atenciosos, né, e gentil? Porque o homem, ele acha assim que, quando ele é casado, ele acha que, eu vou sustentar a casa, eu trabalho, eu ponho comida, e isso dentro de casa tá bom. Gente, não é tá bom. Não é só, a relação não se baseia só nisso, tá, pessoal? Tenho muitos amigos que pensam assim, eu sou trabalhador, coloco a comida dentro de casa, não deixo faltar nada, do que quer mais. É até cômico, né? Mas enfim, os homens também precisam amadurecer. Mas aqui o tarô, a mensagem é pra vocês, que não é só isso que a gente precisa, né? A gente não precisa só de um homem trabalhador, até porque a gente trabalha, consegue sustentar as contas. Eu, pelo menos, consigo, né? Acredito que todo mundo aqui que tá me vendo também consiga. Então, assim, o que a gente não tá pedindo pra que pague as nossas contas, mas a gente tá pedindo pra que nos compreenda, pra que nos entenda, pra que saiba lidar com as nossas emoções. Mulher é complicada? Mulher é complicada. Porém, se essa pessoa que vocês trouxeram aqui à mesa é alguém que vale a pena, tenha um pouco de maturidade. Se ele vir até vocês conversar, procure não dizer palavras ofensivas, procure não dizer palavras que magoem. Pense que se fosse ao contrário, você também ficaria. Agora, se for alguém que não vale a pena, só for alguém manipulador, que manipula as coisas para sair do jeito dele, a gente tem a maturidade também para sair dessa relação de cabeça erguida, né? Eu sempre vou aconselhar isso. E eu sempre vou falar o que eu coloco na minha vida. Jamais eu vou ficar fantasiando aqui algo que eu não sou. Eu nunca vou passar pra vocês algo que eu não sou, algo que eu não acredito, né? Então eu tava até conversando com um amigo meu, falando justamente sobre o canal, e eu falei, eu nunca vou postar algo que eu não acredito. Nunca vou fazer algo para as pessoas que estão me assistindo que eu não acredite,
né? Esse aqui é o meu limite. Então, assim, se eu for vir aqui falar mentira pra vocês, eu prefiro não falar, né? Eu ficar enchendo de coisa e não agregar nada pra vocês, também prefiro nem abrir o canal e nem fazer vídeos. Então, o que eu tô pedindo aqui pra vocês? Que vocês, eu não, né? O tarô, é que como eu leio ele, eu falo eu. Tenha maturidade, compreenda as situações, se coloque no lugar do outro, seja maduro o suficiente para entender os seus sentimentos e tentar entender os sentimentos do outro, tá bom, meus amados? Muito obrigado, gratidão a vocês por mais uma vez estarem aqui comigo. Eu vou pensar um outro tema para amanhã, para amanhã não, né? Para o próximo vídeo, não sei se será amanhã. Mas eu vou arrumar um outro tema bacana. Espero que vocês continuem curtindo, dando o like, compartilhando o canal, ativando o sininho e se inscrevendo, tá bom? Muito, muito obrigada. E comentem, façam comentários, eu gosto de ler, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima.